Antônio Raimundo Bichara Foeve. Esse é um texto de Francisco de Lima Neto, jornalista Francisco de Lima Neto. Na região de Montes Claros, em Minas Gerais, Bichara é um sobrenome conhecido e que desperta boas memórias em muita gente. O sobrenome pertence a Antônio Raimundo Bichara Foeve, que se encantou pelo futebol muito cedo e foi tricampeão amador em 1963, 64 e 65 pela Associação Atlética Casimiro de Abreu, time da cidade do Norte Mineiro. Antônio Raimundo Bichara Foeve foi jogador de futebol e fez fama em Montes Claros. Bichara nasceu em Salvador, Bahia, em 4 de março de 1939, mas ainda jovem mudou-se para Montes Claros. Palavras de Rita Bichara. Meu pai era talentoso no futebol. Foi atleta profissional, cabeceava de forma impressionante. Muitos anos depois ainda se lembravam dele por isso. É o que sabe, o que pensa, o que fala, o que explica a sua filha Rita Bichara. Ele jogou profissionalmente no Democrata de Governador Valadares, no Guarani de Divinópolis e em Montes Claros, no Ateneu. Encerrou a carreira no Casimiro de Abreu em 1970. Com o fim da carreira nos campos, ingressou no Banco Real, onde trabalhou por 34 anos. Meu pai não era convencional, não. Era muito alegre, muito amoroso. Continua Rita falando. A gente brincava que pai era mãe. A mãe era disciplinadora, a que botava a gente para estudar, dava bronca. Ele não escondia os malfeitos para a mãe não bater. Ele era muito amoroso. Se pudesse, nenhum dos filhos sairia de perto dele. Não sairiam. Ainda é lembrança de Rita, rindo naturalmente. Segundo a filha, Bichara foi diagnosticado com Alzheimer em 2012 e a doença foi progredindo e causando problemas de degeneração física. Em 2021, ele contraiu o Covid-19, o que complicou ainda mais o seu quadro. Depois de um período de internação, voltou para a casa acamado e já não andava mais. Morreu no último dia 19, aos 84 anos, em decorrência do Alzheimer. Meu pai era muito gracinha, pessoa de hábitos simples, ajudava muita gente, era querido demais. Ele vai fazer muita falta. As pessoas vão se lembrar dele sempre alegre. A alegria era a principal característica dele. Eu faço parênteses aqui. Há 2 anos atrás, Olímpia também se foi. E simples, de hábitos simples, muito querida. E sempre que alguém pergunta, a gente diz. As pessoas lembram dela sempre alegre. Nós sempre lembramos dela sorrindo. Como se a vida para a Olímpia fosse uma festa. A alegria, no caso aí do Foeve, o pai de Rita, era a principal característica dele.
Para surpresa de Rita, ela descobriu uma curiosidade de Bichara após a morte dele. Ele também era um bom professor. Muita gente dizendo que ele ensinou a jogar, a trabalhar, muita gente do banco dizendo isso. Eu sabia que ele era de acolher, mas surpreendeu a quantidade de gente que falou que aprendeu com ele no banco e no futebol. Além de Rita Bichara, deixa os filhos Nau Bernard e Barney, dois casais de netos, e a esposa Josefina, com quem ficou casado por 53 anos.